Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos hoje procurar considerar tudo o que tem sido falado até aqui neste canal, nestes estudos esféricos, como foram chamados. E vamos seguir uma lógica. Se as populações dos países de todo o mundo, a humanidade em geral, está sendo alvo de programas de controle mental que nos escravizam, criando uma prisão mental, que nos limitam a percepção da realidade e o entendimento sobre nós mesmos. Se a humanidade está sendo alvo de tais programas de controle mental, o que é que os poderes do mundo verdadeiramente escondem de nós? Já pensaram nisso? Lá no fundo, por trás de todas as mentiras que descobrimos, o que será que eles realmente não querem que a gente descubra? Jesus falou que os fariseus eram como os porcos, deitados na manjedoura, não comiam nem deixavam comer. E existe um determinado tipo de conhecimento que nem aqueles que os escondem usufruem dele. Preparem-se porque neste vídeo nós vamos fazer uma viagem de descodificação maior do que aquelas viagens que já fizemos até aqui neste trabalho. Tranquilizem-se, concentrem-se e preparem-se para esta viagem de estudo. Se você está ouvindo estas palavras, muito provavelmente você é um dos poucos seres humanos que ainda tem a criança interna desperta e brincando. Ter a criança interna desperta não é ser doido e fazer tudo o que nos passa pela cabeça. Ter a criança desperta é nós termos o equilíbrio entre saber brincar e saber agir com sabedoria. Ter a criança interna desperta é ter a liberdade de filosofar e voar nos ventos da imaginação. E felizmente somos cada vez mais. Mas ainda somos raros os que questionam sobre a realidade e sobre a vida, pelo menos de uma forma séria e permanente, sentindo todos os dias o chamamento de buscar mais e mais, o sentimento de inconformação. Se você está ouvindo estas palavras, você é uma das raras pessoas que realmente está buscando a verdade. Por isso é que ainda são tão poucas as pessoas que ouvem o que eu falo. Poucas são as que estão realmente preparadas para voar. Fernão Capelo Gaivota, no livro de Richard Bach, voava sozinho. Mas hoje, felizmente, já conseguimos voar em bandos, sonhando, imaginando, filosofando, fazendo poesias como crianças, sem medo de descobrir a verdade. Apesar de sermos cada vez mais, ainda somos raros os que buscam ver por trás das cortinas. A maior parte das pessoas está procurando encontrar zonas de conforto. E para muitos, inconformação traduz-se numa luta desesperada para se manterem atualizados e antenados com o desenvolvimento mercadológico de uma civilização cada vez mais tecnológica e virtual. Quer dizer, é uma ilusão. Parece que estão inconformados, mas não estão. Para esses, manter-se atualizado e antenado com o desenvolvimento do mercado tecnológico é só mais uma forma de surfar na onda das programações de controle mental e no sistema de controle tecnológico absoluto. Quantos procuram manter-se atualizados e antenados com o estudo de si? Quantos procuram manter-se atualizados e antenados com o poder de criar soluções em uma sociedade repleta de problemas? Quantos procuram manter-se atualizados e antenados com a onda de despertar social e espiritual que está circundando o planeta numa vibração cada vez mais elevada? No entanto, quantos de nós estamos permitindo, ao contrário, que a nossa criança interior seja adormecida? Quantos de nós estão permitindo estar a ser treinados para nos rendermos ao governo mundial, à produção escravagista e aos processos de identificação civil das leituras biométricas da base de dados mundial?
Para onde é que os poderes do mundo nos estão encaminhando como civilização? Reparem bem, aqui, neste trabalho que eu faço, também eu, de uma forma consciente e assumida, eu procuro trazer para vocês programações de libertação mental. Porém, programações mentais positivas, construtivas, vivificantes e belas, que apagam vírus mentais que o sistema de controle mental injetou em nós. O meu trabalho tem como missão expor os programas de controle mental, de forma a abrir as portas para as imensas soluções pessoais e civilizacionais que hoje estão acessíveis de forma cada vez mais fácil. É só procurar. Podemos trazer para a nossa vida rituais mais saudáveis, tanto para nós, pessoalmente, como para a comunidade onde vivemos, ou para a cidade, ou para o país. Rituais alimentares, de exercício físico, rituais de sono, de estudo, de como e quando beber água, rituais de espiritualidade, de relação amorosa com as pessoas em nossa vida, de amizade, de manter e recuperar a saúde em todos os níveis. Podemos trazer para a nossa vida rituais mais saudáveis, mas não rituais de apego que repetimos sem parar o resto das nossas vidas. São rituais sem apego. Porque até mesmo os rituais estão sujeitos a mudanças. Porque nós estamos em mudança, em evolução física, espiritual e civilizacional. E como também eu, de uma forma consciente e assumida, procuro trazer para vocês programações de libertação mental, vocês vão ouvir os mesmos termos repetidamente nos meus áudios. Porque a repetição das informações é uma das formas mais eficazes de programação mental. A repetição das informações como forma de programação mental pode ser associada a uma metodologia muito forte, que é a contação de histórias. A contação de histórias parece ser uma coisa inocente, assim, para crianças, né? Mas a contação de histórias é o processo não tecnológico mais eficaz na programação mental. Por isso é que encontramos histórias contadas nos ensinos dos grandes mestres, nos comerciais da televisão. Histórias contadas que incutem nas pessoas conceitos sobre como viver, sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida, o que é qualidade de vida, o que é ser alguém, como vestir, o que comer, o que pensar sobre determinado fato histórico, sobre determinada pessoa, etc. Nunca subestimem o poder da contação de histórias. E identifiquem isso. Quando uma história estiver sendo contada, identifiquem. Porque o poder da contação de histórias, ele tanto pode salvar a vida de uma pessoa, como manipulá-la ou destruí-la. Mas hoje eu não vou contar histórias, vou transmitir informação. Por isso fiquem concentrados, porque o processo de descodificação que estou passando aqui é complexo, mas muito útil e frutificante. É por saber do poder da contação de histórias e da repetição das informações que o sistema de programação de controle mental repete dia após dia, incansavelmente, conceitos e mentiras usando esta metodologia de contar histórias. Porque uma mentira ouvida repetidamente torna-se uma verdade na cabeça da pessoa. Mas existem outras metodologias de programar mentalmente as pessoas. São as tecnologias de controle mental. Tecnologias de controle mental. Como eu mostrei no terceiro vídeo da série Desconstruindo o Sistema, que tem o título As Tecnologias de Controle Mental, patentes registadas oficialmente, onde eu mostro documentos oficiais do registro destas patentes, falando um pouco sobre cada uma delas. Vivemos numa prisão mental, invisível aos olhos e perceptível pelo espírito. Isto já é óbvio para quem, como nós, estuda sobre os assuntos que nos escondem nas escolas, nas universidades, nos meios de comunicação social. Para quem mergulhou nestes estudos
e descobriu que imensas coisas essenciais e realmente importantes nos estão sendo escondidas? Para quem despertou para as mentiras que os poderes nacionais e mundiais nos contam? Para aqueles que começaram a conseguir ver tudo isto fora das programações de controle mental, que são as ideologias religiosas, políticas e científicas e todo o mercado de distrações e alienações? Para nós, não tem como voltar atrás. Tomou consciência, despertou, não tem mais volta. O objetivo deste trabalho é trazer à luz, expor, as programações de controle mental e fazer-nos voar num mundo de possibilidades e potencialidades da nossa natureza espiritual. O despertar para este tipo de conhecimentos inspira-nos a idealizar novos conceitos civilizacionais, novas possibilidades de relações humanas, novas potencialidades físicas, mentais e espirituais do indivíduo. Por isso, também eu repito diversas vezes os mesmos nomes e as mesmas terminologias e divulgo as informações de forma espiralizada, voltando sempre ao início para nos lembrarmos onde começámos, para depois irmos ainda mais longe. E de novo voltarmos ao início para depois irmos ainda mais adiante. Considere que a luz numa informação verdadeira acaba com muitas trevas. O conhecimento, como as trevas da ignorância são programadas nas mentes e mantidas em nós, espíritos, de geração em geração, dia após dia, cada vez que a pessoa acorda e se levanta para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para viver uma vida em busca de uma felicidade que sorri lá na frente, uma vida de sofrimento pesada, da qual a pessoa gostaria de se libertar. Este conhecimento sobre como as trevas da ignorância são programadas em nossas mentes e mantidas em nós, espíritos, desperta-nos. E aos poucos liberta-nos da condição de escravos. Uma informação verdadeira acaba com muitas trevas. E é isso que consiste este meu trabalho. Mas como acontece este processo de programação de controle mental? Quais são as bases em que tais programas se fundamentam? E o que verdadeiramente o sistema de controle não quer que nós saibamos, tenhamos consciência? Essencialmente, o sistema de controle não quer que tenhamos consciência de que a porta da libertação está aqui e agora, em nós, dentro de nós. Mas esta forma de dizer dentro de nós não está correta. Correto é saber que está em nós a solução, porque a solução somos nós. Mais profundamente, o sistema de controle não quer que a gente saiba que todos somos um. Somos todos um e o mesmo. Mas como assim somos todos um e o mesmo? Como é que eu posso saber realmente disso? Por agora, fixem isto durante toda esta viagem de estudo. Que o que o sistema de controle não quer que saibamos verdadeiramente é que somos todos um. Antes, vamos aprofundar mais sobre como funcionam as programações de controle mental. Aqui e agora é o presente. O passado é a memória histórica do indivíduo, da família, da cidade, do país, do mundo. O futuro é o sonho. Não um sonho de dormir, mas sonho como projeção da vida futura, a abertura mental para novas possibilidades. Aqui e agora é o presente, o passado é a memória, o futuro é o sonho. Despertando a memória sobre a nossa verdadeira história, compreendemos no presente a nossa real condição. Ao compreendermos no presente a nossa real condição, estamos, ainda no presente, aptos a escolher com sabedoria. Ainda no presente, escolhemos com sabedoria porque estamos aptos a sonhar de forma positiva, construtiva, vivificante e bela o futuro. Esta plena compreensão do passado, do presente e do futuro é o caminho da libertação dos vícios mentais, das programações de controle mental. Este despertar da memória que nos proporciona esta plena compreensão do passado, do presente e do futuro é uma das coisas que o sistema não quer que a gente saiba. Por isso o sistema distorce a memória do passado histórico e muitas vezes simplesmente omite ou apaga a memória histórica e condiciona o sonho
de forma a só sonharmos, querermos um futuro que seja aquilo que o sistema deseja que nós sonhemos. E isto resume-se muito ao consumo desenfreado. Como o sistema de controle consegue controlar o passado e o futuro? Controlando o presente. O tipo de informações que são disponibilizadas agora, no presente. E como o sistema de controle controla o presente? Controlando o passado e o futuro. Passado manipulado, futuro condicionado, presente controlado. Ou seja, os principais alvos do sistema de controle são a memória e o sonho. Controlando estes, o sistema de controle facilmente controla as escolhas que fazemos agora, no presente. As escolhas que fazemos no presente transportam-nos para a criação do futuro que o sistema de controle quer. Aqui, nestas frases que eu falei agora, resumi a essência da prisão mental. Eu repito: passado manipulado, futuro condicionado, presente controlado. Aqui e agora é o presente, o passado é a memória, o futuro é o sonho. Passado manipulado, futuro condicionado, presente controlado. Ou seja, os principais alvos do sistema de controle são a memória e o sonho. Controlando este, o sistema de controle facilmente controla as escolhas que fazemos no presente. As escolhas que fazemos no presente transportam-nos para a criação do futuro que o sistema de controle quer que nós criemos. E que futuro é este que o sistema de controle quer criar? Uma civilização global reduzida a cerca de 1,5 bilhão de pessoas, onde hoje já estamos em 7,5 bilhões. E o sistema de controle quer uma civilização global reduzida a 1,5 bilhão de pessoas, a maior parte delas escravas de uma minoria elitista e absolutamente controladas por tecnologias. Para chegar em tal modelo civilizacional, agora, hoje, o sistema quer que a gente produza e consuma sem parar, de forma a que a riqueza gerada por tal produção e por tal consumo seja direcionada às elites que dominam os bancos centrais, as principais corporações internacionais e os mecanismos de Estado. Mas estas programações de controle mental, como é que elas chegam até nós? Pelos diversos meios de educação, escolas, universidades, cultura, meios de comunicação social. Lembrem-se, a principal coisa que o sistema de programação mental não quer que tenhamos consciência é de que somos todos um e o mesmo. Mas como assim somos todos um e o mesmo? Como eu posso saber realmente disto? O sistema educacional, que manipula a memória e condiciona o sonho, ensina-nos desde que nós somos criancinhas, que estamos todos separados uns dos outros. Eu sou eu, tu és tu. Eu tenho é que fazer por mim, tu tens que fazer por ti. Lá na frente fica melhor quem for o melhor. E lá na frente sorriem o sucesso, o ser alguém, a felicidade, a qualidade de vida, o triunfo sob a selva de pedra. Para trás ficam os frustrados, os fracassados, os fracos, que não se adaptaram ao modus operandi do modelo civilizacional. O sistema educacional, que é um dos tentáculos do sistema de programação de controle mental. O sistema educacional ensina-nos a competir uns com os outros, para ver quem é o melhor, o mais apto, o mais forte, o mais bonito, o que tem as notas escolares mais altas, aquele que consegue a melhor posição social, ou que consegue ganhar mais dinheiro, ou que tem mais e melhores posses materiais, sempre nos dividindo, nos colocando desunidos. É o sistema seguindo o princípio do livro das guerras, dividir para conquistar, e neste caso para escravizar. Mas nós temos que nos questionar. O que é verdadeiramente o sucesso? O que é verdadeiramente a felicidade? O que é verdadeiramente ser alguém na vida, vencer na vida? Caímos no ciclo vicioso do hipnotismo das massas, que é afinal a prisão mental. Condicionados a um sistema de crenças, baseado na competição e na acumulação, o sistema de programação de controle mental educa-nos
para produzir e consumir os produtos e os serviços vendidos pelas corporações que criam e controlam o sistema de programação mental. É um ciclo vicioso. Eu repito, condicionados a um sistema de crenças baseado na competição e na acumulação, o sistema de programação de controle mental educa-nos para produzir e consumir os produtos e os serviços vendidos pelas mesmas corporações que criam e controlam o sistema de programação de controle mental. O sistema de controle mental tem-nos também educado, desde que nós somos bem criancinhas, para nos submetermos de livre e espontânea vontade ao sistema de controle tecnológico biométrico dos mecanismos de Estado. Sistema tal intimamente ligado ao sistema de produção e consumo dos produtos e dos serviços vendidos pelas corporações que criam e controlam o sistema de programação de controle mental. Estas corporações controlam o mercado internacional de maior parte dos países do mundo. E as corporações que controlam o mercado internacional de maior parte dos países do mundo estão subjugadas aos bancos centrais. E podem pesquisar. Quem está por trás dos bancos centrais são judeus. Não tem como negar isto. E a maior parte dos países do mundo, principalmente aqueles ligados à ONU e ao Sistema Internacional de Bancos Centrais, esses países já perderam a soberania nacional há muito tempo. E a maior parte dos povos de cada um destes países nem sonha que a soberania do seu país foi perdida e entregue a estas corporações e bancos centrais. E que os caras que estão no poder nestes países é tudo traidores da pátria. Tudo marionetes. Dessas grandes corporações internacionais e desses banqueiros centrais. As corporações controlam os alimentos. Controlam as drogas farmacêuticas, junto com os serviços de saúde oferecidos pelo Estado. Melhor seria chamar de serviços de doenças. Controla o sistema educacional, escolar e universitário. Controla o sistema de comunicações e os meios de comunicação social. Televisões, rádios, revistas, jornais. Controla o sistema de transportes internacionais de pessoas e de mercadorias. Controla o sistema judiciário e legislativo. Controlam os militares. Compreendam isto. O sistema de controle é constituído pelas corporações, pelos mecanismos nacionais do Estado de cada país e pelas instituições internacionais do governo mundial. Eu repito, o sistema de controle é constituído pelas corporações internacionais, pelos mecanismos de Estado e pelas instituições internacionais do governo mundial. Estas instituições internacionais do governo mundial são, por exemplo, o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, também criado por judeus, como eu já mostrei em outros vídeos. O Grupo Bilderberg, também criado por judeus. A Comissão Trilateral e muitos outros. Não é raro vermos as mesmas caras partilhando cadeiras entre estas corporações, entre estes mecanismos nacionais do Estado e entre as instituições internacionais do governo mundial. Só não vê quem não quer, quem não estuda. Não tem como negar. E obviamente o sistema de controle não é homogéneo. Isto não é uma coisa que é assim, são aqueles caras que estão lá e são eles e não saem de lá. Não é bem assim. Compreenda só. O sistema que controla a humanidade é constituído de pessoas. Pessoas controlando pessoas. Ou seja, pessoas controlando a humanidade. Dentro destes sistemas de controle mental da humanidade existem pirâmides de poder. Estas pirâmides de poder estão dentro de uma pirâmide maior, que é a pirâmide global. Dentro do sistema de controle da humanidade existem hierarquias de pessoas controlando pessoas. Funciona por hierarquia. O sistema de controle é constituído por instituições e mecanismos que seguem protocolos e metodologias de funcionamento. Se uma pessoa sai, outra entra em seu lugar e o mecanismo continua funcionando da mesma forma. Dentro do sistema de controle da humanidade, as pessoas, seguindo as programações de controle mental a que também elas foram submetidas, competem entre si para subirem degraus mais elevados de poder e riqueza. Ou seja, dentro também existe uma competição. Mas reparem, estas pessoas também foram programadas desde crianças para produzir e consumir os produtos e os serviços das corporações.
Está tudo programado mentalmente. Mesmo aqueles que fazem essas pirâmides hierárquicas funcionar. Mesmo aqueles que fazem o sistema de controle funcionar. E essas pessoas, de livre e espontânea vontade, submetem-se ao sistema de controle tecnológico biométrico dos mecanismos de Estado e das instituições internacionais do governo mundial. Todas estas corporações e todos estes mecanismos de Estado, que junto com as instituições internacionais do governo mundial formam o sistema de controle físico e mental da humanidade, todas estas corporações e todos estes mecanismos de Estado são controlados por um sistema de bancos centrais. Estes, sim, são homogéneos, uma vez que pertencem às mesmas e irremovíveis famílias desde há muito tempo. Dentro desta pirâmide de controle, a competição acontece desde o nível popular até aos níveis mais elevados dentro das corporações e dentro dos mecanismos de Estado e até mesmo dentro das instituições internacionais do governo mundial. Ou seja, a competição acontece lá dentro também. Todos lutando entre si, formando grupinhos lá dentro para subirem, competindo e acumulando para chegar mais alto, ter mais riqueza, mais poder. Só que quando chegam à base do topo da pirâmide, onde se encontram as famílias que controlam os bancos centrais, aí para a competição. Simplesmente para, porque essas famílias não saem de lá. Elas são as detentoras, são quem controla os bancos centrais mundiais. Todo este movimento de competição e acumulação por parte das pessoas que trabalham dentro destes organismos acontece em função da produção e do consumo dos produtos e serviços destas mesmas corporações. A grande maioria da riqueza gerada por este movimento de competição e acumulação em função da produção e do consumo dos produtos e serviços das corporações, a grande maioria desta riqueza vai para as pessoas que ocupam o topo destes organismos. E todo este movimento escravagista, quem recebe mais riquezas, são as famílias que controlam o sistema de bancos centrais mundial. Isto mostra que a programação de controle mental, baseada na competição e acumulação e manifestada na produção e no consumo de produtos e serviços, está ativa até nos mais altos escalões da hierarquia do sistema de controle. E não é só nas camadas mais baixas da população. Também esses sofrem de um hipnotismo. Isto tudo é reflexo da ignorância geral sobre o facto de somos todos um e o mesmo, em íntima união espiritual. Para manter esta ignorância, algumas informações precisam ser escondidas da humanidade. Se não puderem ser escondidas, precisam ser deturpadas. Um grande exemplo disso é a Grande Pirâmide de Gizé. Hoje ainda não conseguimos nem chegar perto de construir algo assim. Este é o tipo de conhecimento que eles não querem que chegue à maior parte da população. Este é daquele tipo de conhecimento que eles não querem que seja estudado a fundo nas escolas. Este é o tipo de conhecimento que eles não querem que a gente saiba. A construção da Grande Pirâmide de Gizé combina movimentos ainda hoje impossíveis de rochas de pesos megalíticos. E isso feito com uma elevada precisão assim, matemática, arquitetónica. Mas porquê que o sistema de controle mental não quer que a gente conheça a fundo esta maravilhosa obra, que é a Pirâmide de Gizé, a Grande Pirâmide de Gizé? Porque, verdadeiramente, não sabemos quem é que a construiu. Nem como, nem quando. Descobrimos que a base da história humana que nos contam nas escolas e universidades é uma grande mentira. Quando nós começamos a estudar a Grande Pirâmide de Gizé, é isso que a gente começa a descobrir. Descobrimos que a história da criação do ser humano e do universo, de maior parte dos sistemas religiosos e científicos, é controle mental. É mentira. Porque por ela, pelo estudo da Grande Pirâmide de Gizé, chegamos ao estudo da geometria sagrada do universo, que é mais um assunto que eles não querem que a gente estude.
E quando a gente estuda a geometria sagrada do universo, tornamos consciente de nós mesmos e, inevitavelmente, ingressamos no caminho do despertar espiritual. O estudo da Grande Pirâmide de Gizé é um processo iniciático. Outro estudo que o sistema de controle mental não quer que a gente faça, de forma aprofundada, é o estudo da física quântica. Uma vez que este estudo nos leva na direção do estudo da geometria sagrada do universo. Tanto o estudo da Grande Pirâmide de Gizé quanto o estudo da física quântica nos orientam na direção do estudo da geometria sagrada do universo. E o estudo da geometria sagrada do universo leva-nos à prática da meditação, ao estudo de si, que é o estudo mais avançado e mais elevado que podemos encontrar nesta condição humana em que nos encontramos. É na meditação profunda, é no silêncio profundo da concentração mental que vivenciamos, conscientizamos que somos todos um e o mesmo. Aí teve pessoas já que me perguntaram, mas dá para fotografar isso, dá para filmar isso, tem alguma máquina que meça isso? A pessoa que faz uma pergunta dessas, ela está muito longe de entender o que é que está aqui sendo falado. É na meditação profunda, no silêncio profundo da concentração mental, que vivenciamos, conscientizamos que somos todos um e o mesmo. Não existe tu e eu. Só Mestre existe, manifestando-se como eu, tu, aquele outro e todos os demais. Nós somos Deus comunicando com Deus. O que nos diferencia uns dos outros é o grau de memória desperta. O quanto nos libertamos da amnésia sobre quem verdadeiramente somos. Um e o mesmo. A física quântica demonstra isto, que está tudo intimamente ligado, pela chamada comunicação no local do emaranhamento quântico. Meditando é que nós experimentamos isto. Porque a gente observar o fenómeno na física quântica, através dessa experiência de comunicação não local do emaranhamento quântico, ainda continua a ser uma experiência fora de nós. Ainda não somos nós que estamos vivenciando isso mesmo, que somos todos um e o mesmo. Mas meditando, despertamos para a união espiritual que existe entre e em todos nós. E se nós fizermos isso, quando nós tomamos consciência disso, os governos não conseguem mais nos enganar, não conseguem mais mentir para a gente, manipular, nem conseguem mais nos enviar para a guerra, saquear outros países, assassinar outros povos, só para enriquecer as elites. Por isso os poderes do mundo procuram esconder estes estudos das massas, para que elas não despertem espiritual e socialmente. Mas, como a gente pode ver, isto não está dando muito certo, não. Porque cada vez são mais e mais pessoas despertando para o verdadeiro funcionamento das sociedades. Estão despertando a memória, despertando para a natureza espiritual, despertando a memória para a verdadeira história do ser humano, libertando o sonho para as infinitas possibilidades de futuro e encontrando no presente, no aqui e agora, a porta de entrada para as percepções mais elevadas da natureza de si e das forças da natureza universal. São cada vez mais pessoas clarificando a sua autoidentificação, descobrindo que nós, espiritualmente, não temos forma. Os conceitos de comprimento, altura, largura e tempo são condicionalismos gerados pelo programa de controle mental. E que são estes conceitos que constroem a prisão física e mental, limitando a percepção que temos de nós mesmos, dos outros e das forças da natureza universal. Descobrimos, aos poucos, que podemos transformar a nossa realidade, transformando-nos em nós mesmos. Ao mergulharmos nestes estudos, aos poucos, mudamos a nossa forma de pensar, mudamos os nossos sentimentos, a forma como percebemos a realidade. Começamos a mudar as nossas vidas, a aprender a viver mais leves, mais soltos, mais conscientes da realidade espiritual e civilizacional, com mais amor e humor. E com isto, também, aumenta a responsabilidade de contribuir
para o processo de desprogramação mental que está acontecendo no planeta. E começamos a sentir vontade de falar, de nos fazer ouvir. E quanto mais de nós falarem, mais irão ouvir. Tendo consciência de tudo o que aqui foi falado, o que é que nós vamos fazer quando o sistema exigir que entreguemos os nossos dados biométricos à base de dados nacional? E o que é que nós vamos fazer quando o sistema exigir que entreguemos os nossos dados biométricos à base de dados mundial? O caminho da evolução espiritual é fazer o bem, dar amor. Mas será que o caminho da evolução espiritual não passa também por nos negarmos a contribuir com o sistema de opressão e controle? Isto não é uma guerra fácil de ser travada, não. Vai chegar um tempo em que quem não oferecer, quem não fornecer os seus dados biométricos para a base de dados, não vai poder comprar praticamente nada dos produtos e serviços vendidos pelo sistema. Não vai nem sequer poder andar de transportes. Não vai poder pegar um avião para ir para outro país. Então o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Porque isto já está acontecendo. Principalmente nós que temos filhos. Rendemos ou resistimos? Depois de conscientes, como é que nós podemos nos render? Mas se não nos rendemos, o que é que será dos nossos filhos? Porque se a gente não se rende, não consegue ter acesso às coisas que o sistema oferece, como é que a gente vai poder encaminhar os nossos filhos? Mas vamos encaminhar os nossos filhos no quê? Nos serviços do sistema? Se não nos rendemos, ou melhor, por outro lado, se nos rendemos ao sistema de controle e opressão, o que é que vai ser do futuro dos nossos filhos e netos? A luz do Mestre está em nós. E até à próxima.